Livro de Crônicas, capítulo 1. Genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Esta genealogia inicial do capítulo 1 vai traçar a ligação de Adão, que é o primeiro homem do mundo, chegando até o período de Abraão, Isaac e Jacó, fazendo assim uma ligação para com o povo de Israel. Verso 1 diz: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Aí você conta 10 gerações. E Noé gerou a Sem, Cão e Jafé. E os filhos de Jafé foram Gomer e Magog, e Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses daqui são jafetitas. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Etarsis, e Quitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Put e Canaã. Então nós temos aqui as primeiras 10 gerações, de Adão até Noé, e depois nós temos as gerações de Sem, de Cão e Jafé, sendo que iniciou pela linhagem jafetita e agora passa para a linhagem camita. Verso 9: E os filhos de Cuxi eram Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Esse Nimrod é o grande arquiteto empreendedor da Torre de Babel. É a primeira grande tipologia, assim, do anticristo na terra após o dilúvio. Você veja que aqui ele é da linhagem de Cã, que nós já estudamos no início da Bíblia. E Misraim gerou aos Ludeus e os Anameus, e os Leabeus, e os Nafatueus, e os Patruzeus e os Causuleus, dos quais procederam quem? Os filisteus e os Caftoreus, porque os Caftoreus vêm da tribo de Caftor, aquela ilha que na verdade é chamada na mitologia e na região da Grécia por Ilha de Creta, a famosa ilha lendária do Minotauro, aquele ser da mitologia grega. Então é chamado de Caftoreus ou Caftor, que na verdade era a ilha de Creta. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e os Jebuseus, e os Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Esses daqui foram todos aqueles habitantes da terra prometida. Você percebe que todos eles eram ligados à genealogia de Cão. E foram os filhos de Sem, Elão e Assur e Arfaxade, Elude e Arã, e Uz, Erru, e Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceu 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. Esse é aquele período que vem o período dos hebreus e também logo depois o período dos pelegianos, que continuaram na linhagem positiva, e os joctanianos, que na verdade passaram a ser uma parcela dos hebreus afastada do caminho de Deus. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Hazar Mavé, e a Gerá, e a Radorão, e a Uzal, e Dicla, e Ebal, e a Mismael, e Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Se você pega nesses nomes, nessas genealogias, muitos deles tornam-se conhecidos posteriormente pelo envolvimento que existe dentro da cultura, como nós já lemos aqui a respeito de Nimrod, dos Patruzeus, dos Naftueus, dos Causueus, que dão origem àqueles povos que na verdade eram descendentes camitas, mas que estavam afastados do território africano, que foi onde basicamente ficaram os descendentes de Cão. E aqui você vê também, nessa genealogia, que já é a genealogia de Jafé, de Cão, você também trabalha em cima de povos cananeus, que são aqueles inimigos do povo de Deus. E posteriormente, a descendência de Sem, você vai ver vários elementos
que são, na verdade, pioneiros de povos, como é o caso aqui, nós lemos de Sabá, o reino de Sabá é conhecido, a Ofir e a Avilá. Isso tudo aqui é bem primitivo, na época ainda de Joctã, lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, porque nós devemos entender que os semitas foram todos esses. Agora, semita, na linhagem de Abraão, vai ser posterior. É o que vai pegar aqui do versículo 24, que diz assim, ó: Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. E aí nós chegamos à 20ª genealogia, porque no total agora nós somamos 10, de Adão até Noé, e depois mais 10 de Sem até Abrão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Abdeel, e a Mibissão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Naphtali, e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael, porque Abraão teve o Ismael e o Isaque. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joquissã, e a Medã, e a Midian, que deu origem aos midianitas, e a Isbaque, e a Sua, e os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Então, se você olha aqui, você vê a quantidade de filhos e descendentes que Abraão teve. Não foram poucos, foram muitos. E os filhos de Midian, Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Lembrando que Enoque aqui não tem nada a ver lá com o patriarca Enoque, aquele da primeira genealogia, o que foi transladado, não. É que esses nomes são comuns dentro da cultura do semita, de uma forma geral. 34. Abraão, pois, gerou a Isaque, foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel, que você sabe que Israel é Jacó. Os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefe, e Gaetã, e Kenaz, e Tímina, e Amaleque, que dá origem aos amalequitas. Os filhos de Reuel, Naate, Zerai, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Anai, de Zon, e Ezer, e de Sam. E os filhos de Lotã, Hori e Romã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Tímina no futuro vai dar origem àquela cidade que ali no território israelita é fronteira com o território filisteu, que aí vai ser Tímina, uma cidade que Sansão frequentava muito. Os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, e Sefo, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias e Aná. O filho de Aná foi Dissom. E os filhos de Dissom foram Anrão, ou Ranrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. Aí você vai pegando aqui e você vai vendo todo um desenvolvimento em cima de patriarcas. Patriarcas que eram, na verdade, os grandes povoadores da terra. 43. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre Israel, sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, era o nome da sua cidade de Nabá, porque na verdade o reino de Edom foi primeiro constituído antes do reinado de Israel, até porque Israel ainda foi para o Egito, passou aquele tempo e tudo mais. 44. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E Bosra, mais à frente nós vamos ver que se tornou a capital do reino de Edom. Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Ruzão, da terra de Temanitas. E morreu Ruzão, e reinou em lugar de Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas do campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. A peleja existente entre os edomitas, entre os midianitas, moabitas, amonitas era muito frequente por causa de dominação territorial. 47. E morreu Hadad, e reinou em lugar de Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates.
E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibó. Quando eu falar Saul aqui, não tem nada a ver com Saul, rei de Israel, não. Isso aqui é no reino de Edom. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade, Paú. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímna, o príncipe Alva e o príncipe Getete. O príncipe Aolibama, o príncipe Elá, príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Aí termina assim falando o capítulo 1, a primeira genealogia. Estes foram os príncipes de Edom, quer dizer, os principais de Edom, os formadores da nação de Edom. Vamos compreender aqui essa primeira genealogia. Você tem no capítulo 1 algo muito necessário para aqueles que voltavam do cativeiro, que era justamente demonstrar a ligação desde o primeiro homem, que foi Adão, até aqueles dias atuais. E aí você para onde? Você para na genealogia de Edom, que é Esaú. Por que isso? Porque quando nós entrarmos no capítulo 2, nós vamos falar da genealogia de Jacó. Quem era Jacó? O irmão de Edom. E justamente aí vai tratar das duas genealogias, a genealogia de Edom e a genealogia de Jacó, que foram os dois filhos de Isaque. Então esse foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 1.